A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E a nova PNEM, o que tem a ver com tudo isso? Bora lá, Museander? Chegamos no nosso primeiro episódio de 2026. Sentiram falta? Faz tempo, né, que a gente não se fala aqui, que a gente não se encontra, queridos museanders, mas agora vai. O ano começa muito bem. Espero que vocês tenham passado bem aí também, na virada de ano. E estamos com o nosso episódio 114. Para a gente começar muito bem essa conversa, vou apresentar meus lindos colegas, que sempre estão aqui, a nossa belíssima, maravilhosa, esplendorosa, ruiva cobreada Juliana Guiros. Amiga, você esqueceu a Xuxa, a Capenga, mas muito obrigada mesmo, eu fico feliz. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar junto com vocês, museanders, como vocês estão? Eu espero que bem nesse novo ano aí, já fizeram sua listinha já de coisas a fazer esse ano? Vamos juntos nessa. Uma das coisas é continuar ouvindo a gente, hein? Não esquece, não. E a minha lista já tá na metade já. Ô, louco. Doida. Quem está também aqui com a gente é o maravilhoso, digníssimo, magnânimo e melhor best dos bestes, Gustavo Nalva. Que isso, assim eu fico sem jeito. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um ano de museando com vocês. Meu Deus do céu, tô aqui desde 2019, olha que quanta coisa. Começando aí o ano, e eu quero já botar um marco temporal aqui, que a gente vai começar com um programa muito importante para o que vai ser discutido esse ano. Estamos gravando justamente num dia muito importante para nossa nação, porque foi o dia em que Agente Secreto foi indicado 4 vezes ao Oscar. Olha que coisa. Uau! Vai. Ó, Salvador. Não vou falar que é Bahia, porque, né? Enfim. E quem está aqui para conversar com a gente sobre esse tema é quentíssimo, assim, acabou de sair do forno, é também a maravilhosa, esplendorosa, abrilhantada, nossa convidada ilustre, e também faz parte aqui da casa, a Marielle Costa. Ai, gente, que chique. Eu tô quase repetindo aqui a reação da Ju, né? Meio xoxa, meio capenga. Mas feliz aí com esse início de ano. Feliz aqui de estar com vocês também, de volta para falar sobre a PNEM. Acho que temos muito trabalho pela frente. Que bom, né? Eu fico sempre feliz de falar da PNEM. Para quem não se lembra, a PNEM é a Política Nacional de Educação Museal. A gente tem um episódio aqui, alguns, né, falando sobre ela. O episódio 91 fala sobre a revisão da PNEM. Se lembra disso, queridos ouvintes? E hoje a gente vai ouvir a Marielle falando sobre o resultado dessa revisão, né? Eu e Ju estávamos lá participando do processo, de algumas etapas dele, né? Quem quiser retomar o episódio 91 vai ter várias coisas lá também. Vamos retomar algumas coisinhas aqui pra gente seguir e conversar sobre o resultado da revisão, a nova PNEM. Bora lá? Seguinte, então, Mari, para a gente situar o nosso ouvinte que está chegando agora, o que é a Política Nacional de Educação Museal, que a gente chama de PNEM, e qual a importância dela para o campo museal brasileiro? A PNEM é uma política nacional setorial para o campo da educação museal. O que significa? Ela é um instrumento que orienta a realização das práticas educativas nas instituições museológicas brasileiras e em relação a essas instituições. Não só as instituições museológicas, né? É importante a gente atentar que o escopo da PNEM ele está repetido hoje ao longo de todo o normativo, dizendo que ele deve ser observado pelos museus, mas também pelos pontos de memória, pelos processos museológicos, né? Entre os quais estão os pontos de memória, e
pelos centros culturais, porque a gente entende que a educação museal é um parâmetro, é um campo que se realiza também nesses espaços, né? Inclusive, os profissionais de educação museal, eles circulam entre esses diferentes espaços, entre museus, pontos de memória e centros culturais. Então, é importante que essas diretrizes, os princípios que estão formulados, estão propostos na FNEM, sejam observados também aí nesses lugares, porque isso tem uma influência, inclusive, sobre os vínculos profissionais que vão se estabelecendo, as condições de trabalho, né? Então, é muito importante que o instrumento efetivamente esteja dizendo aonde se realiza isso aqui, sobre o que estamos discutindo, né? Além disso, a PNEM está oferecendo uma base normativa que orienta a realização dos planos museológicos, né? Ou seja, é preciso que haja algo que oriente como o museu aborda os seus aspectos educacionais. E a gente entende que o normativo também está contribuindo para qualificar as práticas educativas, para fortalecer a atuação dos educadores e para qualificar o diálogo com os gestores, né? Até porque, e tem uma outra dimensão que a gente sabe que nem todos os museus, os processos museológicos ou os centros culturais têm necessariamente um profissional que se dedica exclusivamente à educação museal. No entanto, essas instituições, esses espaços, eles são abordados pela sociedade, eles são entendidos pela sociedade, de modo geral, como espaços educativos, âmbitos que têm dimensão educativa. Então, independente de existir esse profissional exclusivo, a organização da instituição, a organização do trabalho precisa contemplar a dimensão educativa e a PNEM está indicando de que maneira isso deve ser feito. Ela tem várias dimensões, né, que a gente pode abordar aqui. E é difícil, né, resumir as dimensões dela, ainda mais porque a gente se debruçou sobre ela e detalhou mais ainda essas dimensões, né? Eu acho interessante aqui a questão da PNEM, porque ela reflete um problema histórico que a gente tem no Brasil, que é a questão da federalização. Todo mundo sabe aqui que eu gosto muito de modernismo, e que a gente tem essa conversa na questão do modernismo, que é sobre a identidade, a buscar o que é o Brasil, as brasilidades, essas coisas todas, porque é um país de nível continental, em que você tem as suas regiões, né, tipo, como é que você consolida isso numa maneira federativa, né, como é que você junta isso, como é que você concilia, como é que você cria leis, como você cria políticas para um território tão vasto, né? Então eu acho interessante de que pelo IBRAM, que é um ente federal, tá lidando com isso, ele acaba, né, como eu acho que a gente vai acabar conversando ao longo do programa, lidando com essas questões regionalistas também, né? Então eu acho uma questão muito interessante, né? Porque não é uma política estadual, não é uma política municipal, uma política federal. E como é que você concilia norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, todas essas questões, todos esses grupos, né, diversos, eu acho. Só queria fazer esse comentário de que ela bate essa pergunta que não quer calar, né? Era uma crítica grande, né, da versão anterior, que ela representava mais umas regiões mais no sudeste, né? E aí conseguimos, será, atingir nível diversidade nacional? Eu acho que demos um passo importante, em primeiro lugar, com a mudança do instrumento normativo, que a gente sai de portaria para resolução normativa, que não tem confusão, né? A portaria, ela é um instrumento que ela se volta para dentro da instituição e pode haver a compreensão de que ela deve ser observada para fora da instituição, ou seja, para fora do IBRAM. Mas no caso da resolução normativa, isso é inequívoco, não tem discussão. Necessariamente as resoluções normativas devem ser observadas pelo campo. Então, isso é uma primeira coisa. Quanto à questão da diversidade, da representatividade, sobretudo regional, a gente tem uma dificuldade que é compartilhada com todos os âmbitos
da administração pública, né? Com a diferença de que alguns órgãos, algumas políticas, elas são geridas tendo uma estrutura mais capilarizada. Não é o caso do IBRAM, que está presente em 11 estados, né? Mas, para além dessa presença institucional concreta, se a gente for olhar para outras políticas nacionais, a gente tem uma situação que é sempre utilizada como referência, quando a gente pensa, por exemplo, no SUS ou no MEC. Tanto no SUS, como um programa nacional, um sistema nacional de saúde, quanto no MEC, na educação como uma estrutura organizacional, que está presente também nos âmbitos estadual, municipal e distrital, né? As políticas de saúde, elas também estão organizadas para chegar nesses âmbitos e existem sistemas que comunicam essas instâncias todas. E no caso da cultura, a gente tem o Sistema Nacional de Cultura recentemente estabelecido, né, com o MINC fazendo grandes esforços para que efetivamente essa comunicação, essa retroalimentação aconteça. Ou seja, que as políticas que saem do âmbito federal, que sejam estabelecidas pelo MINC em âmbito federal, cheguem aos estados e municípios, e que a gente também tenha notícias do que acontece nos estados e municípios e Distrito Federal em relação ao impacto dessas políticas, porque a gente precisa também saber o que acontece com o que a gente está propondo para poder qualificar, né? O que a gente chama de monitoramento. Então, eu estou propondo aqui estamos propondo aqui uma política que qualifica, que orienta a realização das práticas educativas. Estamos dizendo no governo federal que é importante que esses parâmetros sejam observados, mas tudo isso vai virar no Estado algo que precisa ser apropriado e desenvolvido segundo aquele Estado, a realidade daquele Estado. E a mesma coisa quando chegar ao município, porque é impossível que no âmbito federal a gente consiga detectar todas as peculiaridades de cada um desses lugares. Mais difícil ainda que a gente possa fazer as adequações necessárias, né? Porque, assim, a gente precisa pensar que a densidade de museus nas cidades e nos estados muda, o desenho feito nas secretarias de cultura para contemplar a dimensão dos museus muda, necessidades observadas num determinado estado não necessariamente serão as necessidades, as urgências de um outro estado. Mas é importante que estejamos acompanhando e obtendo, né, informações sobre como a PNEM está se vendo nesses âmbitos, né, estadual, municipal e distrital. E para isso acontecer, a gente precisa conversar com os gestores. Uma das coisas super importantes e uma das grandes evidências que esse processo de revisão trouxe é que a gente precisa que os gestores estejam muito mais envolvidos do que estão em relação ao campo da educação museal, que tenham muito mais conhecimento do que tem hoje sobre o que é a PNEM, o que ela está orientando. Uma das coisas importantes que a gente precisa considerar nessa relação com gestores estaduais e municipais de cultura, com gestores de museus, gestores de centros culturais, é que a educação museal precisa ser abordada como objeto de fomento. Então, a gente tem Aldir Blanc, a gente tem uma série de programas, editais que são desenvolvidos no campo da cultura e a gente tem conhecimento de que entram, né, propostas que estão relacionadas ao campo da educação museal, mas ainda é muito pouco. Esse entendimento de que a educação museal é um âmbito de desenvolvimento da cultura, isso precisa ser tratado, né, de uma maneira mais séria, precisa ser visto com mais objetividade. Então, é como se a gente, no âmbito federal, estivesse propondo uma possibilidade de atuação no campo da cultura que é subestimado, sabe? Que é pouco levado em conta. E, no entanto, está acontecendo, acontece há anos, né? E para além
do que a gente possa dizer em relação, entendendo como anacrônico, porque estamos falando de educação museal, dimensão educativa, a atuação educativa dos museus, ela é quase que inerente à existência dos museus, né? Embora a gente não estivesse chamando de educação museal. Mas, inclusive, independentemente do fomento que a gente viu no processo de revisão, que é um aspecto muito precário, né? O financiamento, né? A disponibilidade orçamentária para o desenvolvimento de ações educativas. Então, existindo pouco, inexistindo, ainda assim, o trabalho em educação museal vem sendo desenvolvido. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa qualificar nesse diálogo, nessa federalização, nessa articulação federativa que o Gustavo mencionou, né, para a realização da política. E isso, eu entendo que pode, inclusive, entusiasmar mais os gestores, né, na medida em que a gente entende que se a educação museal pode ser objeto de fomento, então existe isso, a gente pode pedir dinheiro para realizar isso, a gente pode desenvolver economicamente, né? Eu não estou falando aqui de, sei lá, mercantilizar a educação museal, mas de que os gestores entendam que é preciso qualificar esse trabalho, é preciso entender que ele faz parte do fazer cultural, não é uma coisa inerente ao museu, no sentido de que o museu não precisa, o museu, o espaço cultural, não precisa de recurso para fazer. Ao contrário, precisa de recurso para fazer bem, para qualificar, é preciso reconhecer que essa função vem sendo desenvolvida. Mari, a revisão ela foi feita a muitas mãos e rolou uma colaboração de várias frentes, né? Você pode contar para a gente agora que o processo foi finalizado, um pouquinho de como foi trabalhar com essas diversas frentes, né? Grupos de pesquisa, IBRAM, sociedade civil, as redes de educadores, enfim, dá um resumão para a gente de como foi. Lembrando que o episódio 91 sobre a revisão da PENEM a gente gravou durante a revisão, então ele estava ali no calor do momento. Agora a gente tem o arrazoado, assim, de tudo que a gente viveu, né? Diga aí, O Mari. episódio 91 é um testemunho histórico. É mesmo? Sim. Talvez até caiba um pouco nessa pergunta, tipo assim, a partir do documento que a gente tem novo agora, quais foram, talvez, se você vê alguma a reverberação dessas várias mãos no documento pronto, sabe? Sim, de fato, estava quente, pegando fogo. E uma das questões é porque justamente a gente foi meio que trocando pneu com o carro andando, ou seja, fazendo uma proposta de revisão, desenhando uma metodologia ao mesmo tempo em que a gente estava já revisando e buscando que isso fosse um processo participativo com tendo, né, tecnicamente, muitas limitações que têm a ver exatamente, né, com essa questão que eu estava falando sobre a capilarização. Então, isso que é desejável e que a gente precisa fazer daqui para frente, justamente não estava estabelecido, ou seja, como é que a gente chega abrange as discussões de todas as regiões do Brasil, inclusive considerando que em nem todas as regiões existe articulação para pensar esse campo. Para pensar, certamente sim, mas articulação para estabelecer essa interlocução institucional, né? Porque as pessoas estão lá, estão pensando sobre o seu fazer museológico, sobre o seu fazer no campo da educação museal, mas não necessariamente consegue articular um movimento que seja representativo da sua cidade, da sua região, do seu grupo social, do seu grupo étnico, enfim, para poder estabelecer essa interlocução institucional, e a instituição também não consegue fazer essa captação, né, que é uma coisa muito corpo a corpo ainda no âmbito da instituição nesse momento, né? Estão sendo criados uma série de recursos, programas, plataformas para otimizar essa comunicação,
A gente tem outros programas e recursos que estão sendo ofertados pelo governo federal e lançamos mão disso, né? Mas, inicialmente, a gente constituiu uma Comissão Nacional de Revisão que, num primeiro momento, abarcava pessoas que haviam sido indicadas na realização do primeiro Encontro Nacional de Educação Museal, o Comitê Gestor da REM Brasil e, posteriormente, houve uma reunião aberta, onde se admitiu, né, a participação de quem quisesse integrar grupos de trabalho temáticos que foram sendo desenhados a partir do momento em que essa comissão foi estabelecida. Essa comissão também foi integrada pelos servidores da Coordenação de Educação Museal e Formação, que naquele momento ainda era uma coordenação de Museologia Social e Educação. Então, essa coordenação, a CEMUF, teve todos os seus servidores integrados a essa comissão nacional. Os grupos de trabalho instituídos, que foram 3, fizeram diferentes tarefas no sentido para a produção de uma minuta que foi analisada pela Coordenação de Educação Museal e Formação, e, a partir dessa análise, foi estabelecido um texto que depois foi para uma segunda etapa de trabalho. Então, esses grupos de trabalho trabalharam no diagnóstico, ou seja, fizeram análises do que se produziu em pesquisa na educação museal, especialmente dos resultados da PEN Brasil. Houve o grupo de mobilização que trabalhou no sentido de interiorizar a discussão, realizar reuniões com grupos específicos para que a gente pudesse realmente ouvir, né, ter contribuições que dessem conta dessa representatividade que a gente estava buscando em termos sociais, representativos da diversidade das nossas condições e formas de ser, e regional também. E o grupo de análise que recebeu insumos desses 2 outros grupos para fazer essa proposta de primeira minuta de normativo, né? Depois, essa minuta analisada e consolidada pela Coordenação de Educação Museal e Formação, foi apresentada no 8º Fórum Nacional de Museus e foi aberta uma consulta pública, né, para que fossem feitas novas contribuições, e aí todas as pessoas podiam contribuir. Essa consulta foi aberta no Participa Mais Brasil, que é um instrumento do governo federal para a gente possibilitar essa escuta da sociedade. Depois, esse era o jogo que já estava combinado, né? Os resultados dessa consulta pública iriam para a análise interna no IBRAM, que seria uma análise da Procuradoria Federal e uma análise da coordenação, para que a gente consolidasse esse texto, né, conforme os normativos que regem esse campo da redação administrativa e com as viabilidades, porque poderia ser que alguma coisa que fosse sugerida não fosse viável, não coubesse a uma política, né? Ou que precisasse ser ajustada, de modo que o texto, enfim, que coubesse ao texto de uma política, enfim. O que aconteceu nessas 2 primeiras etapas? A gente tinha a estrutura da PNEM muito, muito semelhante à estrutura da versão anterior, né? A organização proposta na versão anterior, ela está bastante respeitada, inclusive no texto final. Então, assim, a PNEM já trazia os seus objetivos, já trazia os marcos que fundamentaram essa institucionalização, princípios e suas diretrizes organizadas em 3 eixos. Depois, compromissos do IBRAM, e tudo isso se mantém. Só que houve algumas poucas modificações estruturais, como, por exemplo, um artigo específico para dizer quais são os objetivos. Esses objetivos, essa organização especificamente veio já da Comissão Nacional de Revisão da PNEM, da primeira versão da minuta, mas depois houve também, da parte dessa etapa de trabalho,
muitas sugestões relativas às definições que a política deveria ter. Então, a gente saiu de 4 para 11 definições, se eu não me engano. Os princípios também ficaram já bastante diferentes, né? Já tinha uma ênfase muito maior nesse momento. O campo, os educadores, as pessoas que contribuíram nas 2 primeiras etapas do processo de revisão fizeram muitas observações que diziam respeito à questão da diversidade, como que isso precisava estar abordado em relação à constituição das equipes. Houve também muitas observações relacionadas ao aspecto orçamentário. Nesse momento também vinha sendo pontuado, né, o desenvolvimento do fomento para esse campo, financiamento de ações e capacitações de profissionais, né? E a outra coisa que foi colocada também com uma certa ênfase foi o reconhecimento da profissão de educador museal. Então, para essas coisas, a gente tinha claras limitações, né? A gente não pode, por exemplo, dizer quanto uma instituição deve destinar para a realização de práticas educativas ou para a qualificação dos seus profissionais. A gente também não pode estabelecer nesse normativo o reconhecimento da profissão de educador museal, que não cabe a um normativo desse tipo. Agora, o que a gente entendeu que poderia fazer? Destacar a importância do fomento, orientar algumas condutas em relação à definição do financiamento das ações. E em relação à profissionalização, a gente entendeu que poderia elencar algumas das tarefas que são específicas da educação, do educador museal, né, que são específicas do trabalhador que atua em relação à realização das práticas educativas, mas sem normatizar, porque a gente não pode legislar sobre. Mas a gente entendia que é possível reconhecer que educadores museais elaboram e avaliam programas educativos, dialogam com as comunidades, produzem pesquisa educativa, sem substituir museólogos, sem assumir direção técnica, sem comandar o plano museológico, mas que existem tarefas específicas, né, que fazem do educador museal um educador museal e não um recepcionista. Então, nesse sentido, a gente entendeu que a PNEM ela oferece subsídio para a discussão da precarização de vínculos dos educadores, porque ela está dizendo que existem atribuições específicas que não podem ser desenvolvidas por alguém contratado de maneira mais generalista, mais conveniente para uma gestão, mas que deixam de fora qualificações, o fazer específico da educação museal que não está contemplado, por exemplo, pela ocupação de recepcionista que é tão frequente nas contratações. Então, enfim, a gente foi entendendo que talvez a gente pudesse contemplar esse anseio que foi expresso na consulta pública, que foi expresso também nas discussões da Comissão Nacional de Revisão do PNEM, de que a PNEM colaborasse para o reconhecimento da profissão de educador museal. Isso a gente não pode fazer, né, efetivamente fazer esse reconhecimento, mas a gente pode ajudar a desenhar uma parametrização sobre o que são as práticas educativas, né? São ações específicas que devem ser realizadas por pessoas qualificadas para fazê-lo. E desenhar algumas atribuições desejáveis. Esse rol que está na PNEM também não é um rol exaustivo, porque cada museu, cada centro cultural, cada processo museológico vai definir, né, o que é necessário ali naquele âmbito também para a realização das práticas educativas segundo os seus diferentes contextos, né? A PNEM não pode dizer tudo o que um educador museal faz em todo e em qualquer lugar, porque justamente a gente precisa respeitar a diversidade do nosso país e das instituições, suas dimensões, né? Foi isso
principalmente que chegou para a gente. Só que aí nesse percurso metodológico a gente estava já prevendo essa etapa 3, que seria a análise, como eu disse, jurídica, né, e a análise da própria coordenação de tudo isso que aconteceu nas etapas anteriores. Só que nos demos conta de que não havíamos planejado anteriormente a submissão desse texto às unidades do IBRAM, as unidades técnicas, aos departamentos, às coordenações, aos museus do IBRAM. Não é que não sabíamos antes que a gente não tinha planejado isso. A gente se deu conta de que isso não foi feito em nenhum momento, nem antes. Isso é muito grave, porque, afinal de contas, isso fazia com que a PNEM não fosse apropriada pelo IBRAM como um todo. O IBRAM como um todo não se movimentou, não havia se movimentado para abordar a PNEM, ler a PNEM, estudar e fazer uma análise do que a política vinha propor. E a gente tem pessoas nos museus, efetivamente, com uma prática diferente da que a gente tem na repartição, né? Então, seria uma oportunidade muito importante de escutar os colegas de dentro do IBRAM, que também tem, nesse sentido, a gente também estaria garantindo, em algum nível, uma diversidade regional, escutando os museus situados em 4 das nossas regiões e 11 dos nossos estados, né? E tem uma outra dimensão muito, muito importante, que é a dimensão técnica e da viabilidade da política. É diferente alguém que está trabalhando na administração pública, que já opera outros programas, outras políticas, vai ler aquilo buscando pensar em qualificar os mecanismos internos de realização dessa política, que é um olhar que a gente não teve necessariamente nas etapas anteriores. A gente estava lidando numa interlocução com os impactados finais, as pessoas que iam receber os impactos finais da existência da política. Mas quando a gente escuta o departamento de fomento do IBRAM, quando a gente escuta coordenação de acessibilidade, arquitetura, quando a gente escuta, enfim, as pessoas que estão lidando com informação, essas diferentes perspectivas vão necessariamente enriquecer o texto, o conteúdo da política, a estrutura que ela tem, e vão nos ajudar a dar a ela uma operacionalização mais consistente. Foi isso que aconteceu. Foi nessa etapa que a gente teve as contribuições que tornaram o texto mais... As mudanças que a gente quer, né, que visam essa articulação em âmbito federativo, que visam essa operacionalização mais consistentes. Então, foi uma etapa realmente muito importante. E aí, o que eu queria dizer para vocês é que esse percurso metodológico todo da revisão, ele está bastante bem descrito no site, na página da PNEM, no site do IBRAM, e os documentos de análise estão lá, de cada uma dessas etapas. Eu acho que também é muito importante porque a gente se dedicou bastante a analisar cada uma das sugestões que chegaram, tanto na etapa da Comissão Nacional de Revisão da PNEM, quanto na consulta pública, e depois, quando chegaram essas contribuições das áreas do IBRAM, cada uma das contribuições foi analisada. Em alguns casos, ela foi simplesmente acatada, digamos, e integrada ao texto. Nos casos, necessariamente, em todos os casos em que ela não foi acatada de forma integral, fizemos a justificativa para isso, né? Então, é um processo que, apesar de ter havido essa mudança no meio do caminho, de ter havido mudanças no texto depois de realizada a consulta pública, ainda podemos afirmar que foi feito com absoluta transparência, porque tudo que foi modificado após a consulta pública está bastante bem documentado, né, nesses documentos todos. Documentado e justificado, né, mais do que isso, porque a gente buscou sempre se ater ou a regramentos, leis que já estivessem
estabelecidas, né, próprio Estatuto de Museus, entre outras coisas, a observação de programas, portarias, né, que foram sendo abarcados ao longo do processo, e outras leis também. A gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis de acessibilidade, o programa Acesse Museus. A gente foi buscando estabelecer uma relação com uma série de outros regramentos. E acho importante também a gente observar que a gente tem agora, né, um novo Plano Nacional Setorial de Museus, com a revisão tendo sido feita ao mesmo tempo, o que foi complicado, porque isso também dividiu a dedicação, né, das pessoas, esses dois instrumentos ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, uma coisa também foi um processo também foi enriquecendo o outro. E a gente também tem aí o novo marco de fomento da cultura, o novo Sistema Nacional de Cultura, o novo Plano Nacional de Cultura, tudo sendo revisto e restabelecido nesse mesmo momento. A gente foi buscando, com esse processo e com essa análise interna do IBRAM, estabeleceu ao máximo relações com esses instrumentos, que é o tipo de preocupação que a gente vai ter mesmo no âmbito administrativo. Não necessariamente a sociedade civil vai pensar, está tudo conversando, né? Mas a gente olhou para isso também, para essa integração, olhou para os desenhos de políticas mais recentes, como a Política Nacional do Cuidado, uma referência que foi muito importante para nós, né? De modo que a gente tivesse um normativo mais moderno, que tivesse se referenciando, né, com o que o governo vem propondo, o que o Estado está desenhando para a sua operação. E eu acho que a gente conseguiu chegar a uma forma e a um conteúdo bastante consistente nesse percurso metodológico que a gente andou, né? Só para o querida ouvinte aqui, caso tenha curiosidade, a gente vai deixar aqui na descrição o site da PNEM aqui do GovBR, que vai ter tudo, vai ter, né, muito do que a Marielle falou aqui vai estar lá. Inclusive vai ter linha do tempo para vocês entenderem de maneira mais didática como tem todas as resoluções. Também, se vocês quiserem acessar, vai ter lá o que foi o eMusic, o que foi a PEN. Lá no site vocês conseguem navegar e ter um acesso a diversas coisas que a gente está discutindo aqui no programa, tá? Então tá aqui na descrição. Sim, Marielle falou essa questão, né? Ela contou pra gente algumas mudanças que podem ser percebidas no documento, assim, mas eu acho que também falando um pouco sobre a questão da diversidade na própria construção do documento, claro que reafirmada com rigor técnico mesmo, né, também, nessas várias etapas, mas enquanto a gente, museanders, assim, né, enquanto eu sei que vocês que ouviram aí participaram do processo, a gente também estava no processo, a gente via muito um olhar voltado à necessidade realmente de reconhecimento da educação, de nós enquanto educadores, né? E isso, assim, na verdade, da necessidade de a segurança em tudo, assim. Marielle trouxe vários pontos em que essa nova reestruturação, até, enfim, de portaria para normativa, não é isso? Para normativa. Fora que eu acho que já traz um pouco mais dessa, enfim, eu respondendo a minha própria pergunta do que pode ter, né, do que a gente pode ter visto de mudança também, e acrescentando talvez uma visão um pouco demais de quem estava, na real, no processo de outra, em outra frente, né? Não quando se tem o produto final mesmo, né, no para fazer, na hora de fazer mesmo, mas na frente da construção também, de como essa sempre se via, independente de que estado a gente tinha, essa necessidade de segurança, de que uma segurança que uma lei traz, né, uma segurança de que uma normativa, na verdade, traz, e que a gente vai poder ter agora e utilizar essa PNEM como uma ferramenta realmente já utilizávamos enquanto portaria, mas agora ainda mais enquanto uma diretriz de dever, assim, a gente é uma normativa agora que a gente pode pegar, usar como checklist e falar, ó, isso aqui é assim, não é? Como que a gente pode realmente pensar
na educação museal e, enfim, agora que já tem, já mudou, aumentou várias linhas do que é educação museal, né, no artigo, antes era o 3, agora, se não me engano, é o 5, do que se entende, né, por educação museal e tudo, então eu acho que a gente conseguiu pavimentar um caminho muito mais seguro dentro da nossa própria, do nosso próprio fazer enquanto educadores mesmo, então, acho que pelo menos essa vista enquanto educadora também, né, desse outro lado, assim, como o povo fala, do chão mesmo do museu, a gente tem muito, eu pelo menos tenho um pouco essa visão de uma das coisas que mudou, né, e também tem isso, que essa PNEM, ela reforça, né, também a educação museal como uma coisa essencial, e eu acho que isso já leva um pouco à próxima pergunta, né, Má? Total, Ju, porque é justamente nesse ponto, né, que essa versão atual da PNEM, na versão anterior também estava ressaltado ali, mas de uma maneira mais nítida agora, esse reconhecimento da educação museal como função essencial dos museus, e não como uma subparte de algo, né, de alguma outra parte da estrutura, mas também como uma parte estrutural das instituições. E aí, Mari, você pode falar um pouco para nós da importância dessa afirmação no documento, principalmente porque ela está ali dizendo no documento atual que é importante que a PNEM seja também usado como um subsídio para elaboração dos planos museológicos. Então, isso volta um pouco na questão ali dos gestores, né, no engajamento necessário dos gestores, que geralmente são essas pessoas que constroem esses documentos institucionais, né, os planos museológicos. Então, isso é uma maneira de falar, oi gestores, leiam aqui o documento e criem esse diálogo dentro da instituição ali com as equipes para construir, né, as diretrizes da instituição com base nessa construção coletiva que é a nova PNEM, né? Revisão, construção coletiva. Sim, sim. Eu acho que a gente, com isso, convida os gestores a fazer o que a gente fez aqui agora, revisando esse texto. É muito desafiador, realmente, a gente dialogar com tantas pessoas diferentes, com perspectivas e atuações muito diferentes, e conseguir gerar um texto que expresse, né, as preocupações e as necessidades e os caminhos que essas pessoas diferentes enxergam para o desenvolvimento da política. E essa consolidação, eu acho que ela nunca ela é consensuada, ela precisa realmente decantar, né, essas vontades, todas essas contribuições num texto que seja coerente, que é uma coisa que a gente, lendo o texto anterior, pensava, isso daqui dá para ver que tem um monte de vozes, que houve um esforço de integração nesse texto, mas em alguns momentos essa integração não estava bem feita. Haviam princípios que eram meio diretrizes, né, no texto anterior, por exemplo. Esse esforço que foi feito para a gente chegar a esse novo texto é um esforço que precisa ser reproduzido dentro dos museus para a realização dos planos museológicos, né? É necessário que as vozes dos educadores, conservadores, pesquisadores, as pessoas que compõem um museu sejam ouvidas para planejar a realização desse museu, né? É preciso que as pessoas tenham possibilidade de contribuir para a elaboração desse planejamento, porque elas sabem da viabilidade. Então, não adianta colocar que eu vou sonhar em desenvolver coisas incríveis se não existem as condições dadas para a realização dessas coisas incríveis. Então, esse diálogo precisa acontecer para que o planejamento estimule realmente um crescimento, né, na realização do museu como um todo e do desenvolvimento da educação museal, das práticas educativas daquela instituição. E, para isso, sem dúvida, a afirmação de que a educação é função dos museus, a educação museal é função essencial dos museus, ela é determinante, né?
Eu escuto sempre falar do tripé da museologia, né, como uma afirmação técnica, teórica, né, desse campo, e acho que não é uma coisa indiscutível, porque a museologia é um campo do conhecimento que, como todos os outros, precisa ser dinâmico e se transformar a partir da realidade concreta, né? Não tem nada que seja imutável. Isso eu estou falando de uma forma genérica, né? Como isso pode ser aplicado a outros campos do conhecimento também. Mas, como eu disse, na hora que a gente entende que a educação museal é parte da comunicação, eu entendo, e nas nossas discussões isso foi ficando muito claro, nas discussões com o campo como um todo, que isso é uma deformação, porque, afinal de contas, a expectativa, essa não é a forma como a sociedade entende o museu. A educação, ela é uma dimensão que vai além da comunicação. Existe uma expectativa de transformação social, existe uma expectativa de um diálogo que move a instituição, né? E, além de tudo, se você quer transformar, se você quer contribuir para a formação integral do indivíduo, se você quer contribuir para o desenvolvimento da cidadania, você está fazendo, você tem ambições maiores do que simplesmente comunicar. Então, esse é um reconhecimento que precisava ser feito, e essa é uma afirmação que não foi construída, não foi definida exclusivamente pelo IBRAM. Essa afirmação, ela vem de um diálogo efetivo com educadores desse campo. A gente contou com o Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação Museal, GPEM, para formulação de uma metodologia que chegasse a uma definição de educação museal preliminar, que fundamentou essa definição que hoje está no texto final da resolução normativa. E essa definição ela era ainda maior, essa definição proposta pelo grupo de estudos. Ela foi feita a muitíssimas mãos, e aí é difícil, né? A gente precisa chegar ao consenso, a gente precisa decantar o que é mais essencial, mais relevante em termos do que deve constar da definição. Então, isso não foi muito simples. Haviam muitos conceitos, muitas expectativas de abarcar ideologicamente muitas coisas também. E essa dimensão da representatividade, da democracia, da diversidade, né? Havia muito anseio, esse texto traduzia isso, e a gente foi entendendo que essas ambições todas, elas poderiam estar espalhadas na política, digamos assim. Então, algumas coisas foram absorvidas pelos princípios, algumas coisas estiveram em outra definição, que foi a de formação integral. Então, a definição de educação museal, ela precisava ser um pouco mais operacional, de modo que as pessoas entendessem que educação museal é algo específico, é diferente de outras dimensões educativas que existem, e que ela é função essencial dos museus. E outra coisa que a gente enfatiza no novo texto, para deixar isso ainda mais claro, é justamente a vinculação da educação museal com o estabelecimento do plano museológico. Então, a PNEM está dizendo o que é o programa educativo, o que precisa constar do programa educativo, e que ele integra necessariamente o plano museológico. Ou seja, existe uma política de Estado que está dizendo, olha, deve haver um instrumento, deve haver planejamento institucional para orientar as ações educativas. Esse instrumento deve estabelecer as atribuições do museu quanto à sua missão educativa. Os fundamentos desse desenvolvimento, os fundamentos do planejamento, as formas de avaliação, tudo isso tem que estar descrito lá. E tudo isso, e essas orientações, elas estão determinando que a educação museal não seja um simples programa de mediação. Estamos mediando, estamos fazendo educação museal.
você pode fazer só um programa de mediação, mas você vai ter que fundamentar. Você vai ter que estruturar, você vai ter que saber aonde você quer chegar, você vai ter que avaliar. Então, isso significa uma qualificação do trabalho, porque o plano museológico é obrigatório. E a gente, com a PNEM, está dizendo como é que o plano museológico deve abordar a dimensão educativa. Então, assim, a gente entende que por esse meio a gente fortalece as duas coisas, fortalece a obrigatoriedade da existência do plano museológico, a gente fortalece a institucionalidade das práticas educativas e a gente fortalece os educadores, porque a gente está dizendo que existem parâmetros para realizar as ações educativas. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Existem parâmetros para que isso aconteça, existem parâmetros para a organização desse trabalho. O reconhecimento da função educativa dos museus é um passo muito importante para que as gestões transformem a sua abordagem do assunto, a abordagem dessas práticas dentro das instituições. E acho também que, assim, é claro que eu não posso dizer que a gente não posso habilitar e não habilito essa coisa da negociação com o patrão. Eu não posso dizer, chegar com todos com o dedo em riste, dizendo como é que você vai me contratar. Porém, eu posso dizer, olha, esse termo aqui, ele precisa, essa contratação, beleza, super quero ser contratado, mas eu tenho aqui um documento que diz que essa contratação, esse trabalho, ele precisa observar uma série de parâmetros, né? A outra coisa que eu entendo que é importante, que embora a PNEM não estabeleça a profissão de educador museal, ela ajuda a fundamentar esse pleito, que é um pleito da classe, né, dos trabalhadores de educação museal, é algo que precisa ser conduzido, realizado por esse grupo, mas a gente tem aqui uma validação institucional, a gente está dizendo, sim, esse é um trabalho específico, sim, é necessário que sejam observadas uma série de especificidades da pessoa educadora museal. Ela atua no desenvolvimento da educação museal, que é uma função específica e essencial do museu. Ela elabora, ela implementa, ela sistematiza e avalia o programa educativo cultural, que é um componente do plano museológico. Não é o plano como um todo, mas é um componente importante. Ela realiza pesquisas e diagnósticos educativos relativos aos públicos, à mediação, à acessibilidade, aos processos formativos. Então, se a gente tem uma política de Estado, uma resolução normativa dizendo tudo isso, a pessoa educadora museal atua com essas especificidades, isso é, sim, um esteio, um apoio, um respaldo muito importante no caminho para a profissionalização acontecer. É muito importante ter esse documento, porque a luta da profissionalização ela já está aí há um tempo, mas ela acontecia até o momento sem tanto respaldo, né? Então, da experiência aqui de São Paulo, é uma experiência empírica sobre os tipos de contratação. Mas, como a Ju disse, a gente viu, a nível nacional, muitas coisas em comum entre as regiões em relação à segurança e insegurança, e em relação a essa insegurança no campo das relações de trabalho. Então, esse documento ele é muito importante e esperamos que haja continuidade dos trabalhos para que a gente consiga colher os frutos ou deixar para as próximas gerações colherem os frutos da profissionalização. Eu só vou fazer um comentário bem breve aqui sobre o começo da última fala da Marielle, que ela falou sobre a tripé da museologia. Eu lembrei que eu estava conversando com Laís, um beijo, Laís, sobre que ela está fazendo uma pós-museologia. A gente estava falando sobre o que é educação museal. Aí eu brinquei com ela, como somos historiadores, assim, eu não sou católico, mas dentro
do estudo de história, você acaba estudando catolicismo, pontos do Brasil, eu brinquei com ela, né, que a educação museal, ela é tipo um culto mariano, porque tá ali, não, é a quarta parte da trindade, né, da trindade ali é uma quarta parte, é que ela tá inserida em tudo, mas ao mesmo tempo não é distinta, né? Eu brinco com ela sobre isso, porque ela tá ali, né? A educação museal, ela tá mais especificamente na comunicação, mas ela também se comunica entre as outras duas partes, ao mesmo tempo que a gente fala, que a gente consegue caracterizar ela, se a gente, né, a depender da metodologia, você caracteriza ela como uma parte separada, você pode levar para isso, mas também tem todas essas questões que Marielle também comentou aqui, a gente comenta em vários episódios, a gente fala assim daí, e lembrar que o reconhecimento é preciso, né, para que haja união, é preciso que se ver, né, que as pessoas se reconheçam entre si. Um indivíduo sozinho, o indivíduo ele precisa que o outro reconheça a vida em si, para que tenha essa ligação e que tenha esses fortalecimentos de laço. E eu acho que a PNEM, nessa questão de reconhecimento, de, né, não apenas, como a Marielle falou aqui no programa, não tem, ela, como parte do poder executivo, ela não pode ir para a parte legislativa, não pode impor nada, né, impor do que já foi discutido aqui, mas o reconhecer e levar a reconhecer, né, dar o caminho ao reconhecimento já é importantíssimo. Beleza, eu tenho uma piada aqui, nesse fim de ano, o pessoal ficou perguntando, se você ganhar na Mega da Virada, o que você vai fazer? E eu dizia assim, eu vou investir de alguma maneira em sustentar a profissionalização de educadores, eu falava isso. Eu vou dar um jeito de pôr dinheiro nisso para acelerar o processo. Ai, Mari, muito bom. Fazer muito lobby. Era o meu objetivo com a Mega da Virada. Acertei 2 números, vamos ver se eu consigo nas próximas. Caminhando para a nossa última pergunta. Mari, como os educadores, gestores, pessoas interessadas, redes de educadores, enfim, como a galera que se interessa no assunto e trabalha em museu, atua em museu, para e como essas pessoas podem se engajar na implementação dessa nova PNEM, de fazer valer o que está escrito e no monitoramento dela, né? Ótima pergunta. Eu acho, gente, que primeiro a gente precisa ler, discutir, a gente tem os grupos de estudos, as redes constituídas, e com isso não estou querendo rebolar, né, para outros campos, outras pessoas, outras organizações a responsabilidade, mas a gente precisa se apropriar, né? E isso ficou muito claro com a versão anterior da PNEM, que ela era conhecida, estava apropriada por um número expressivo de pessoas, mas que, em geral, né, estava meio que restrita às redes organizadas, aos educadores, né? Aos educadores, não apenas educadores museais, como estudiosos do campo da educação, gente do campo da mediação cultural, são, em geral, as pessoas, os interlocutores mais frequentes sobre a PNEM. E aí, como eu disse, para que a PNEM se realize, ela precisa também dos gestores, e não apenas dos gestores das instituições, mas dos gestores de cultura. Ou seja, são vários os agentes de implementação, porque, como eu disse, se a gente quer uma política que se articula em âmbito federativo, né, com a participação de estados, municípios, instituições, a gente precisa desses representantes, sabendo que a PNEM existe, sabendo qual o seu conteúdo, quais são os seus objetivos e contribuindo para isso. Então, eu acho que precisamos discutir, precisamos perguntar, precisamos buscar que a política seja levada ao conhecimento desses agentes, né? E quando isso acontece, eu tenho um exemplo prático para dar, assim, o IBRAM tem o programa Pontos de Memória, com editais, né, de pontos de memória, que se reproduziram em alguns estados, e o
Acho que o processo mais consistente que ocorreu foi no Espírito Santo, com a repetição desse edital em âmbito do edital do programa Pontos de Memória em âmbito estadual, né? E trago isso como exemplo porque o que a gente propõe, aqui eu estou falando de um programa e de um edital, mas a PNEM pode se refletir em políticas de âmbito estadual e municipal também. Mas, de qualquer maneira, ainda que não existam políticas regionalizadas, ela deve ser observada pelas instituições, né? Então, a gente tem que estar com ela na mão, dizendo, não, na hora aqui de fazer o plano museológico, a gente tem que observar isso que essa política está dizendo. Na hora de fazer a contratação, será que a contratação está sendo feita em termos convergentes com o que preconiza a PNEM, que é uma política para esse setor, é uma política de Estado, não é uma bula de remédio, é uma política de Estado, uma política federal. A gente tem aí também uma discussão sendo proposta pelo IBRAM para estabelecer o Sistema Brasileiro de Museus em termos mais operativos, né? Está prevista a realização do 9º Fórum Nacional de Museus esse ano, então eu acho que as discussões que vão acontecer no Reconexões, em qualquer oportunidade, né, relativa a esses novos passos dados pelo Instituto, a PNEM precisa ser pautada. Então, beleza, estamos aqui fazendo uma discussão com a presença do IBRAM e do secretário de Cultura do meu estado, mas olha, e essa política aqui? O que vai acontecer, como é que ela vai ser observada, como a gente vai discutir essa implementação aqui em âmbito estadual e municipal. E quanto ao monitoramento, eu queria dizer para vocês que isso está sendo citado na política como algo que precisa ser ainda normatizado, estabelecido num programa de implementação, né? Porque uma política ela dá diretrizes e estabelece diretrizes e objetivos que vão ser realizados por meio de várias ações, programas, projetos, políticas, planos, né? Eu entendo que a realização da PEN Brasil precisa seguir acontecendo para que a gente possa fazer um acompanhamento do impacto da existência da PNEM, mas acho que é importante que o que a gente está preconizando seja também registrado no âmbito dos museus, na medida em que os educadores conseguirem se organizar para isso, porque eu fico muito reticente de dizer que as redes têm que fazer qualquer coisa quando a gente sabe que é um trabalho voluntário e muito dispendioso, né? Requer muito tempo, muita energia de trabalhadores que já estão ocupados nos trabalhos que os remuneram. Mas eu entendo também, para além disso, ainda tem uma questão que não é fácil manter essa mobilização ativa das redes, né? Às vezes, a mobilização se arrefece por razões variadas, porque às vezes as pessoas que estão conduzindo se ocupam muito e é preciso haver uma mudança, uma transição, né, nas conduções, nas lideranças. Isso essa mudança sempre tem um certo engasgo, como qualquer mudança de gestão, entre aspas, né? E às vezes é um ambiente político, uma discussão que está acontecendo que vai esquentar de novo aquele grupo para que a mobilização se ative novamente. Mas, de qualquer maneira, é muito importante, né? Para o IBRAM, a interlocução com as redes de educadores e museus sempre foi fundamental. Se hoje a gente consegue realizar esse texto, tendo feito tantas escutas importantes, é porque essa interlocução foi possível, né? A gente foi decisiva para a força da PEN Brasil, para excelência no sentido de refletir, né, uma situação real, ser representativo, de ter seus resultados como indicadores representativos efetivamente do campo, porque a gente teve mobilização das redes, a gente teve resposta dos educadores. Então, eu acho que a leitura da PNEM, a proposição de instrumentos, né, é importante,
O IBRAM certamente vai se ocupar e vai fazer, está comprometido em realizar esse programa, estabelecendo as métricas, estabelecendo os instrumentos de monitoramento, mas isso pode ser feito também no âmbito dos museus, no âmbito dos estados e dos municípios. O que a gente precisa observar? A gente precisa saber, a gente precisa conseguir registrar, né, se essa adesão está acontecendo, se os planos museológicos estão contemplando a existência das recomendações, estão contemplando a parametrização que a PNEM está propondo, se as equipes efetivamente estão diversificando, se os vínculos estão sendo qualificados, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver esses instrumentos o instrumento de monitoramento MORDO que a gente tem proposto pelo IBRAM é a PEN Brasil, mas eu acho que a gente pode propor que esses questionamentos, que esses indicadores sejam verificados também em outros âmbitos. E acho que as redes precisam cobrar, precisam estar, não estou dizendo que é para fazer mais esse trabalho, mas precisam estar atentas sobre a existência desse acompanhamento, né? Para cobrar também o IBRAM, porque é importante que esse monitoramento seja feito, senão a gente não sabe se a política está se realizando ou não. Mas acho que em âmbito institucional isso também precisa ser, no âmbito das instituições, dos processos museológicos e dos centros culturais, a gente precisa saber o que vem se realizando, porque eu acabei de dizer para vocês, a educação museal precisa ser também objeto de fomento. Mas se a gente não consegue dizer o que é, do que vive, se é de passar no cabelo, aí fica difícil a gente dizer por que tem que ser objeto de fomento. A gente tem que dizer o que a educação museal efetivamente realiza, e a gente faz isso com dados que vêm de monitoramento. Uma coisa que eu aprendi nesse processo todo é que política pública vive de diagnóstico, e se não tem dado para fazer diagnóstico, é isso mesmo. Fica difícil. Então, acho que ouvindo você falar aqui, reforça mais ainda a importância de criar esses momentos de diagnóstico, de observar os dados e levantar eles, né? Seja o que acontece, o que não acontece, porque isso também gera informação que a PEN Brasil se interessa muito, né? Então, sim, é muito importante a continuidade desse processo todo. Passou um filme aqui da minha cabeça, você falando da participação da REM Brasil nesse processo. De fato, as redes colaboraram bastante, a articulação nacional não é fácil, é complexo, foi um trabalho bem intenso. Eu e a Ju participamos dessa gestão, né, que fez a articulação. A Ju fez a articulação dupla ainda, porque ela era do GT de mobilização da revisão, certo? Yes. E da REM Bahia. Então, a gente mobilizou... Tripla, né? Tripla, então. A Ju mobilizou triplamente esse país inteiro. Claramente, o país é a Bahia, a gente sabe. A gente puxou galera de tudo quanto é jeito. Conhecemos muitas pessoas, né? Muitas pessoas interessadas e que já participaram de processos anteriores da elaboração da primeira versão da PNEM. Então, foi uma articulação que não parou, né? Ela continua, ela tem os altos e baixos, mas ela está sempre em movimento aí, né? Tem um episódio sobre a história da PNEM aqui também, se quiserem resgatar aí. E vocês vão ver que é uma história que tá para fazer o quê? Sei lá, quase 20 anos. Sim. Né? Põe um disclaimer aí de qual é o episódio. Museando 64, por que responder a PM Brasil? Com Mona Nascimento. Enfim, é uma longa caminhada. Para a gente finalizar o nosso belíssimo episódio, queridos, vamos às nossas indicações. Pode ser?
primeira coisa, eu indico vocês ouvirem esses episódios que a gente citou sobre a PNEM, a revisão da PNEM, e se você ficou até aqui, você vai saber do processo inteiro. Leia o texto da PNEM, ficou bem interessante. O blog, né, não é blog, é como falar, a plataforma, o seu site da PNEM, tá bem completinho, tem imagens explicando, infográficos ali, explicando o processo todo. O portal do IBRAM lá. O portal. Você entregou sua idade falando blog agora, viu? É porque antes era o blog da PNEM. Tandan. Antes a gente falava, lê lá no blog da PNEM, não é não? Tô falando, não é, Marielle? Isso aí. Então, foi um ato falho aqui. Não tem um problema. Ela é vintage. Ela é vintage, exatamente. Ela é uma... Tô falando, ela tem quase 20 anos. Ela é millennial. Ela é fruto de millennials. Então, essas são as minhas indicações. Assistam o filme do Agente Secreto. Eu não assisti ainda, mas essa é a minha indicação. Ah, não acredito. Tudo indica que eu vou ver no domingo. Tudo indica que eu vou ver no domingo. Faço minha culpa, mas eu tenho 5 empregos agora, tá? Então... Nossa, ai. Agora eu fiquei até com vergonha. Eu não tô conseguindo ver muitos filmes. Mas eu estou estudando bastante sobre a PNEM, né? Para espalhar a palavra. Então, essas são as minhas indicações. Ju, quer fazer uma indicação? É minha indicação. Se você está em São Paulo, vá ver a exposição que está na 24 de maio. O Sesc 24 de maio, que é Hip Hop 80, se eu não me engano o nome. Isso, Hip Hop 80. São Paulo na onda do break. Porque parece que ela tá... Tô falando, se você quiser, inclusive, ir comigo, Museander, eu tô aceitando, porque eu estou, assim... Eu tô indicando pra todo mundo essa exposição, muito porque... Hoje eu vou partir, as minhas indicações vão partir de lugares muito pessoais. Porque o meu pai dançava break e tudo mais, então eu acho que tem uma relação, se você também estava nessa onda aí, ou seu pai, no caso, sua mãe, nessa época em São Paulo, vale a pena. E se você não está em São Paulo, mas tem acesso a cinemas, ainda nessa onda Oscars e Golden Globes, apesar de ser um filme estrangeiro, né? Se eu não me engano, a diretora é chinesa, não lembro, mas ela com certeza não é americana, mas é um filme chamado Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. Eu assisti, Chloe Zhao. Ela é da onde? Chinesa mesmo. Olha, eu chorei. Esteja preparado também. Acho que é muito por conta, né, da minha mãe, da morte dela e tudo mais, a questão do luto, assim. Estejam preparados para chorar como pequenos bebês. Tá? Mas vai com o coração aberto. Que vale a pena. Eu, pelo menos. Aí você volta e me conta, manda um inbox e fala se você chorou mesmo ou não. É bom fazer o disclaimer, né? Que é estrangeiro, mas não é gringo. Gu, indicações? Eu tenho indicações, eu gostei das indicações de Ju, inclusive. Vambora, Ju, eu já fui nessa exposição, mas se você quiser ir de novo, vambora, que eu tenho observações legais para fazer sobre lá. Eu queria indicar aqui que vão aos museus do IBRAM, tá? Se não me engano, são 30 museus, né, Marielle? 30 museus que o IBRAM faz a administração. Eu já fui em 11, já consegui ir em 11 deles, e ó que eu não fui em todos do Rio, tem muitos do Rio ainda para ir. E aqui em São Paulo tem um que é quem for de São Paulo, tem o Museu Lázaro Segall. Esse podcast não vai sair a tempo, mas a Marina chegou a comentar que ela vai assistir no domingo. Inclusive eu sei porque ela vai assistir no domingo, vai estar de graça em um monte de lugar aqui em São Paulo por causa do aniversário de São Paulo. Mas o Museu Lázaro Segall tem uma parceria com a Cinemateca Brasileira, que eles exibem alguns filmes lá, né, que são próximos, são instituições próximas. Então eu assisti Barbie, se não me engano eu assisti Barbie e Oppenheimer lá no Museu do Lázaro Segall. E assisti e eles estão exibindo também o Agente Secreto, né? Eu acho que quando sair esse episódio já não vai estar mais exibindo, mas eles sempre estão exibindo alguns filmes lá por conta dessa parceria. Então vão lá no Instagram do Museu das Artes, é o Cine Segall.
E é isso, essas são minhas indicações. Agradecida. Mari, você tem indicações para os nossos ouvintes? Indicações de Brasília, rolês brasilienses, livros, filmes? Eu tô muito devagar com os rolês. Eu confesso que eu sou cinéfila amadora, então estou ocupada em ver os filmes indicados ao Oscar. Amanhã está na minha programação Hamlet, inclusive. Mas eu queria reforçar, assim, que vejam o Agente Secreto. Eu acho que, para além da comemoração, da nossa vontade de ver o país brilhando, né, um reconhecimento, não acho que, claro, o Oscar seja uma medida de mérito e nem de validação, mas, assim, um indicador da própria indústria cinematográfica, né, abre portas, fortalece a nossa indústria nacional, esse reconhecimento, e eu acho que cultura, no fim das contas, também precisa gerar emprego. Então eu dou valor ao Oscar nesse campo. Vai ajudar a fortalecer aqui internamente a nossa possibilidade de produzir audiovisual. Mas estamos aí entusiasmados, mas eu acho muito, muito, muito bonito assim, a sensibilidade da construção de uma outra época. É um olhar também que abarca o realismo fantástico latino-americano, o realismo fantástico recifense, né? Qualquer pessoa que já tenha dado uma passadinha em Recife, não tem como não se emocionar, né, com a recriação da cidade. Eu acho muito bonito, e aí, junto disso, acho que dá para fazer a dobradinha com Bacurau, que é um filme que eu cito muito, 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 porque me comove a presença do Museu de Bacurau. É uma presença no meu imaginário, como alguém que trabalha no campo de museus, porque que museu potente, um museu que guardando a sua memória, que dignificando uma comunidade consegue fortalecê-la o suficiente para que ela se proteja, né? Acho que em termos simbólicos é o que Bacurau está falando, que é o museu, e eu acho que os dois filmes são muito competentes em dizer de forma poética como a memória é nossa coluna vertebral, né? Ela está constituindo a nossa identidade, e como brasileira, ter artistas que sejam potentes, né, na hora de dizer isso com poesia, com criatividade, é uma alegria tremenda. Então, só reforçar aí as recomendações já citadas. Maravilha. Deixa eu só fazer só mais uma indicação, aproveitar que Marielle falou aqui, ó. Ouçam o álbum Da Lama ao Caos, de Chico Sainz e Nação Zumbi, que eu descobri eu descobri o que era a perna cabeluda na música Bandidismo, Bandidismo, uma questão de classe, se não me engano o nome. Muito bom. Ouçam Ciba também. Vamos homenagear aqui Pernambuco, tá merecendo. Temos muitas indicações, Museanders. Deem uma olhada, ouvida, assistida, conferida nessa lista aí que a gente fez, e traz aqui para nós também, para a gente conversar sobre isso. Eu agradeço. A página da PNEM, né? Reforçando, essa é a minha maior recomendação. Tem muito conteúdo. Acho que eu realmente gostaria, acho que seria importante a gente que fez esse trabalho receber esse retorno sobre esse resultado final, né? Mas, sobretudo, eu acho que também esse é um campo que reflete muito, produz muito, compartilha essa reflexão sobre as práticas educativas. Então, eu acho que a gente está reunindo nessa página muito subsídio, né? Acho que é importante ir lá e seguir dando essa devolutiva. E eu me esqueci de uma coisa muito importante, muito importante. Nós lançamos na ocasião do lançamento da Política Nacional de Educação Museal, da nova versão, a gente lançou também o repositório de educação museal,
que eu não sei ainda, como eu estou afastada de férias, eu não me certifiquei sobre a comunicação, né? Eu sei que isso saiu como notícia no site do IBRAM, mas é mais uma ação que está a serviço desse campo, né? Nesse repositório, as pessoas podem colocar seus textos, sua produção, seus podcasts, vídeos, lives, enfim, o conteúdo produzido sobre educação museal, né? Então, acho muito importante visitar e, sobretudo, bombar, né? E subindo os conteúdos, né? Porque o que a gente tem com esse repositório é uma oportunidade de centralizar a informação sobre o que se produz em educação museal. A gente tem muita coisa já produzida nesse campo, teses, né? Artigos, mas tem muita coisa que está espalhada por aí e é importante vocês, ao explorar, vão ver que vocês podem reunir informação por autor, por assunto, né? Isso também acaba sendo uma oportunidade de chamar atenção para as produções individuais das pessoas, né, desse campo. Enfim, super importante. Não deixem de visitar. Sim, visitem e colaborem, né? Também. Podemos caminhar para os nossos agradecimentos. Esse momento é sempre nostálgico a cada episódio, porque eu realmente me sinto muito grata por toda a troca e a disponibilidade de todos aqui, conversar essas horas durante a semana, todos cansados. Mari está de férias, mas também aposto que a vida é muito cansativa. Enfim, muito obrigada a presença de todos, muito obrigada, Ju, por estar aqui, por não desistir de nós. Obrigada eu por abrilhantarem minha... Que oportunidade eu tenho, assim, de ver Marielle, assim, numa quinta-feira à noite. Só museando me proporciona essas coisas. Então, assim, eu tenho que aproveitar, agradecer a Deus, agradecer a vocês, muito obrigada. Também aos museanders que continuam com a gente e se fazem presentes de diversas formas, inclusive, enfim, apoiando a gente a continuar. Então, muito obrigada. Gu, muitíssimo obrigado pela sua ilustre presença, seus ilustres comentários e futura ilustre edição. Eu que agradeço muito a presença aqui de vocês duas, minhas grandes colegas. O Gustavo do Futuro também, tem que agradecer. Eu agradeço o Gustavo do Futuro. É verdade. Gustavo do Futuro, muito obrigada. Agradecer também Marielle, que é sempre maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de conversar. E também, aqui ao longo do episódio, eu lembrei de duas pessoas aqui, conforme a Marielle foi falando, assim, quando ela comentou sobre o Fórum de Museus lá no Ceará. Eu lembrei muito do Átila Tolentino, quando ele estava lá nas plenárias e também nas revisões, que o bichinho lutou, não só ele, várias pessoas, mas eu vi muito dele lutando para que aquilo caminhasse, para que a votação fosse, para que fosse realizado, fosse discutido. Então, um beijo pro Átila, saudade dele. E também mandar um beijo para uma amiga que, na verdade, uma amiga virtual aí, ainda é virtual minha. Uma amizade virtual do César Portiolli. Uma amizade virtual, que é amiga da Marielle, que é a Tatiana Paz, que é a moça do Quantos Museus, @QuantosMuseus. Fica também a indicação da página dela. Maravilhosa! Tati, te amo, que saudades! Eu fico um beijo para os dois e é isso. Obrigado. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua consideração com o nosso trabalho. E você abre os caminhos desse ano aqui do Museando. Então, é um episódio de honra também, não só pelo assunto, pelo seu trabalho, pela sua construção, mas pela continuidade, pela perseverança, persistência, por não ter largado a mão de ninguém no meio do furacão que foi tudo isso. Muito obrigada por estar aqui e por permanecer. Muito obrigada.
Ai, puxa, Marina, muito agradecida. Eu agradeço muito a vocês o espaço, porque é isso. Eu acho que para esse trabalho se ampliar, se fortalecer, se consolidar como a gente sonha, é preciso falar sobre ele, né? Falar sobre a política. Então, eu agradeço muito, muito mesmo, pessoalmente, mas também desde o meu papel, né? Como servidora. E gosto muito de vocês pessoalmente, né? Assim, eu fico muito agradecida por todo o apoio em cada uma dessas etapas, nesses anos todos de atuação em relação ao campo da educação museal, porque justamente quando se a gente não tem ainda a estrutura que a gente sonha para a implementação da política, a gente tem afetos que foram sustentando, né, o trabalho e sustentando a gente pessoalmente para dar conta quando a coisa fica mais puxada. E eu não estou falando nem em termos políticos, mas pessoais, né? Todo mundo se cansa, todo mundo se afeta e aí precisa de novo ter ânimo para retomar os trabalhos em qualquer âmbito, né? Então eu agradeço muito, fico muito emocionada mesmo de estar há tanto tempo conversando com vocês, trocando, colaborando. Sou muito fã do trabalho de vocês, assim, acho muito lindo vocês estarem aí segurando essa onda no Museando, com tanta exigência, né? Vocês produzem pra caramba, estudam, trabalham, então é muito comovente e inspirador. É exatamente isso, né? Quando todas as vezes que eu fiquei assim, puxa, tô cansada, não tô vendo por onde que como a gente segue aqui com esse trabalho, aí eu olho para o lado e eu vejo pessoas super trabalhadoras, se dedicando, tendo ideias, aí eu, vamos lá, né? Juntos a gente vai se sustentando mutuamente. Muito, muito agradecida mesmo. Ah, que emocionante, que legal. Muito obrigada por essa fala também, né? Que bonita. Fiquei feliz, emocionada. É importante a gente se ajudar, a gente se manter conectado, porque essa vida não se faz sozinho, né? A gente se ajuda, se sustenta, sempre que possível. Quando não é possível também, a gente dá um jeito de fazer dar certo, né? De fazer acontecer. E é isso, meus queridos museanders. Agradeço a vocês também. Vamos começar o nosso ano super bem, super juntos. Energia lá em cima, hein, museanders? Energia lá em cima. Esse ano promete. E a gente segue a PENEM, a nova PENEM, a PENEM revisada, abrilhantada. E a Museando seguem vivas. Uhul! Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!